Este aqui é o Música de Trabalho, um podcast do Trab 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. Meu nome é Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e estou aqui com André Augusto Siviero, pesquisador do Trab 21. Olá, André, tudo bem? Olá, é um prazer estar participando desse episódio. Este podcast tem por objetivo debater o mundo do trabalho a partir de canções. Neste primeiro episódio, o debate girará em torno da música 16 Tones, de Mary Travis, gravada em 1946. Oi, André, o que você pensa no mundo do trabalho? Quais são as reflexões que você pode fazer, ou a gente pode começar a fazer aqui em cima dessa música? Então, quando a gente ouve essa música, a gente percebe um trabalhador falando das suas angústias no seu dia a dia de trabalho, das condições em que ele trabalha, no contexto que ele está inserido, né? Que é numa carvoaria. Ele é um mineiro e justamente o compositor dessa música escrevia várias canções sobre esse campo do trabalho, sobre esse mundo, né? Que é o mundo dos mineiros na indústria de carvão dos Estados Unidos. É isso mesmo, é uma coisa bem baseada na situação dos trabalhadores em minas de carvão. Algumas partes da música são literalmente pedaços de cartas do irmão dele, que trabalhava em Minas, apresentando a sua situação, né? Tanto até o refrão. Né? O refrão ele vem a partir dessa vivência, né, desse sofrimento de estar devendo, né, para a empresa, né, trabalhar e só ver a dívida aumentar. Não é, André? Como que isso se dá, né, nos estudos do trabalho? Justamente, nesse trecho em que ele fala I owe my soul to the company store, ele está falando sobre como ele se sente totalmente preso a esse tipo de trabalho, como a dignidade dele está em jogo, a própria alma dele. Justamente sobre essa parte, Company Store. É importante contextualizar o que seria Company Store. O autor está falando, na verdade, do Truck System, que é um sistema que havia tanto nos Estados Unidos, no começo do século XX, como em vários outros países, no México, inclusive no Brasil, que eu vou falar agora. O Truck System é baseado justamente nesse sistema em que o empregador ele promove o endividamento dos empregados por meio de compra de mercadorias comercializadas na própria empresa, ou seja, é uma loja da empresa, em que esses trabalhadores vão contraindo dívidas com essa loja e nesse endividamento ele é forçado a trabalhar para sanar essas dívidas, inclusive na redução do seu salário. E o que acontece? Esse mesmo sistema é observado também no início do século XX no México, no sistema de tendas de derraia, que é a mesma ideia. É uma loja da empresa, e lá é muito comum no setor têxtil, nos Estados Unidos, no setor da carvoaria. E no Brasil, a gente tem esse mesmo sistema com o nome de aviamento, que, na verdade, a gente considera no direito, o termo técnico mesmo é servidão por dívida. E no Brasil, a gente viu isso nos ciclos da borracha, né? No setor da extração da seringa, em que a gente chamava essas company stores de barracões. Então, é muito interessante, interessantíssima a letra. A letra diz, você carrega 16 toneladas e o que ganha? Outro dia mais velho e mais endividado. Aí ele complementa, que é muito interessante, São Pedro, que tem as chaves do céu, né? São Pedro, não me chame agora porque eu não posso ir, porque eu devo a minha alma à loja da empresa, né? Ao barracão. Essa ideia que acompanha o trabalho escravo contemporâneo. O trabalho escravo contemporâneo que tem características diferentes daquele trabalho escravo clássico, em que as pessoas se tornavam uma mercadoria, um objeto, e eram parte do capital daquela pessoa, que poderia inclusive vendê-la.
Aqui não, é a nova forma desse trabalho, que é mais uma servidão por dívida. A pessoa trabalha. Quantas vezes eu, como auditor fiscal, ou mesmo como procurador, eu cheguei a uma situação, uma denúncia de trabalho escravo, e a situação é idêntica a isso, né? Chegou uma vez, eu lembro, lá no interior de Goiás, era de desmatamento, uma carvoaria, e tinha os caderninhos, famosos caderninhos, onde são anotadas as dívidas do que as pessoas pegam, os trabalhadores pegam, de alimentos e tudo mais ali, que pega diretamente produtos de necessidade que pegam na loja. Uma vez eu cheguei a ver o caderninho que só tinha os valores, nem o que a pessoa tinha pego estava anotado. Mas é próprio do sistema de trabalho escravo contemporâneo. Então a gente pode remeter lá a 1946 nos Estados Unidos, o ciclo da borracha no Brasil, e até na modernidade, até nos dias, digamos, na contemporaneidade, nós vamos encontrar um sistema muito parecido, né, André? Exatamente. É o ciclo vicioso do trabalho escravo. Quanto mais ele trabalha, quanto mais os dias passam, mais ele fica endividado e mais o salário dele é reduzido. E pode falar. Diga, André, pode falar. Esse sistema ele é vedado internacionalmente por convenções da OIT, pelos países signatários. A gente tem as convenções número 29 e 105 que vedam o trabalho forçado. É uma discussão internacional sobre o combate a esses tipos de escravização. No Brasil, a gente também tem, na nossa CLT, no artigo 466, os princípios da irredutibilidade e tangibilidade salarial, em que vedam expressamente esse tipo de sistema. No parágrafo 2º, por exemplo, fala que é vedada a empresa a empresa que mantiver armazém para a venda de mercadoria aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestações in natura. O que é o in natura? São valores pagos em forma de alimentação, habitação, ou seja, justamente formas que são comuns a gente encontrar nesses sistemas de escravização. Então, é vedado, né, quando houver isso, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém do seu serviço, ou seja, prendê-los a esse sistema de company store. É muito interessante também, que me lembrou, quando ouço essa música, eu lembro diretamente do trabalho do corte de cana, principalmente no Nordeste brasileiro, que ele é vinculado, o pagamento é vinculado à produção. E nós sabemos, né, desde Karl Marx, está lá no Capital do Karl Marx, que vai dizer que o modelo de remuneração por produção é o pior modelo de exploração que pode ter para o trabalhador e, consequentemente, o melhor para o empresário, porque incute no trabalhador uma ideia de que ele tem que produzir. E lá, em fiscalização no corte de cana no Nordeste, o que eu encontrei nesse trabalho por produção era a necessidade do corte de toneladas de cana que eram pesadas, que eram medidas e pesadas lá, inclusive com questionamentos da medição e do peso, pessoas que cortavam toneladas de cana e não conseguiam, às vezes, atingir o salário mínimo, porque a cada dia ele tinha que cortar, independentemente das condições climáticas ou as condições de terreno. O terreno pode ser muito inclinado, ele não necessariamente é um terreno plano, tranquilo de se cortar, e geralmente quando tem aclive, declive, o que vai acontecer é que vai ser manual. Se fosse tudo retinho, poderia até mecanizar. Então é uma exploração terrível o trabalho por produção. Então você junta uma ideia, que é o trabalho por produção, com o sistema de barracão, você vai perceber que é um sistema exploratório ao máximo do ser humano, né, André? Exatamente. Esse sistema, é justamente esse sistema que impõe ao mundo do trabalho hoje novos desafios de observar como isso ocorre, né? Porque, por mais que a gente veja uma atuação dos sindicatos no início do século XX para combater esses sistemas, muitas vezes vitoriosos,
esses sistemas, ainda hoje, no nosso capitalismo do dia a dia, a gente vê de outras formas. Então, é um desafio que a gente não está superado no mundo do trabalho. A outra coisa que me lembrou nessa parte, justamente nessa, você carrega 16 toneladas do que você ganha, outro dia mais velho, você vai ser mais velho mais um dia e mais endividado. E aí, lembrei do Gilles Deleuze, não posso deixar de não lembrar, dele falar que o homem da sociedade de controle é um homem endividado. A questão da dívida como central, né, nesse homem da sociedade de controle. Você consegue controlá-lo, independentemente de uma disciplina maior, se ele está endividado. Ele vai ter que correr atrás. E a gente consegue perceber o quanto que os trabalhadores, e cada vez mais, eles estão endividados nesse sistema de possibilidade de crédito em que você coloca o seu salário como garantidor, então vai lá na fonte e pega esse dinheiro, e tem outros que não são pensados, como o endividamento de motoristas da Uber, que estão aí comprando carros para trabalhar e se endividando e tendo que correr atrás a cada dia desse pagamento. Exatamente, é bem lembrada essa questão do endividamento e como ela afeta hoje em dia os trabalhadores das formas mais diferentes, né? Existem pesquisas feitas em que observam justamente de como esses trabalhadores da Uber, esses trabalhadores de plataforma, se endividam para pagar os carros, que justamente vão ser os meios em que eles vão trabalhar, onde eles vão obter a forma de pagar essas dívidas. É uma coisa que se reproduz das diversas formas. A outra coisa que eu pensei aqui, eu fiz uma ligação que é interessantíssima, é que o autor dessa canção, ele foi extremamente perseguido lá nos Estados Unidos. Logo depois ele começou a fazer sucesso, começou a vender a sua música, passar muito na rádio. O que aconteceu é que ele começou a ser perseguido pelas autoridades, né? Então quase em 1950, já início da Guerra Fria, ele foi perseguido, sendo acusado de comunista. E ele não tinha nada de comunista, né? Era só de trazer a questão social, uma perspectiva dos trabalhadores. Isso é algo tido como comunismo. E lembra muito, né, o nosso mundo atual, né, que qualquer defensor de direitos é diretamente chamado de comunista, mesmo que não seja comunista. É uma coisa muito interessante essa ligação a um comunismo, e sempre comunismo como algo bom, né? E as pessoas geralmente nem sabem o que é o comunismo, mas existe o fantasma do comunismo, colocado já como algo ruim, algo demoníaco, e defender direitos é algo já considerado como comunista. Como você vê isso, André? É claramente um espantalho, né, que a gente vê. No mundo neoliberal, qualquer discussão sobre direitos trabalhistas é observado pela extrema-direita como um avanço do comunismo. Sendo que muitas vezes o que está sendo discutido na pauta do trabalho é rechaçado pelos comunistas ou pelos estudiosos do mundo do trabalho e é tratado como se fosse comunista, ou seja, invertendo totalmente o que está sendo discutido, né? É uma grande preocupação que a gente tem, como isso está sequestrando o debate, né? Sequestra o debate sobre direitos humanos, sobre direitos fundamentais relacionados ao mundo do trabalho. Bom, isso aí é um novo macartismo, né? O nome que recebeu lá nos Estados Unidos é dessa perseguição, inclusive a pessoas que não tinham ligação. Obviamente que as pessoas ligadas ao comunismo também eram muito perseguidas, mas cantores assim, que simplesmente traziam a questão social e as agruras dos trabalhadores também considerados como comunistas, né? Muito provavelmente este aqui o podcast será chamado de comunista, né? Em certo sentido, né? Que não tem, obviamente, né, nós não estamos partindo de premissas somente comunistas.
né, apesar de eu ter falado aqui do Marx e o que ele entendia, mas a nossa perspectiva é uma perspectiva ampla e baseada no nosso sistema social-democrata, né? Basicamente. Não estamos indo para uma crítica do capitalismo mais à frente. Então, não seria comunista mesmo, porque não estamos fazendo uma crítica profunda para a substituição para um modelo mais comunitário do que o nosso. Mas, diga lá, André. É interessante também pensar como essa música foi trazida para o Brasil, né? A tradução dela, a forma como ela foi tratada, em que toda essa carga do protagonismo do mundo do trabalho, de um trabalhador nas suas condições, a denúncia dessa realidade, não foi incorporada na tradução que a gente teve no Brasil na década de 60, né? Muito pelo contrário, né? Na verdade, é uma letra completamente alienada, né? Uma versão feita por Noriel Vilela e que fala de sente este samba quente, que é muito legal. Só fala isso, é super pra frente, é bem genial, embalo como este, só quem vai curtir, quem não se machucar, quando deixar cair, por isso vem este balanço, tira qualquer um da fossa, ele é um barato. Então, é uma alienação completa, é transformar uma música, que é uma música que está demonstrando algo, e trazer uma coisa até sem sentido, vem, não sei o quê, uma bobajada, e que termina, esse som é pesado, 16 toneladas, ou seja, não tem nenhuma ligação com a realidade. Lá na música original, 16 toneladas é o tanto que jovens que estavam no seu primeiro dia conseguiam retirar de carvão, porque queriam mostrar serviço e eram jovens, então conseguiam trabalhar e retirar aquelas 16 toneladas ali. Aí na música brasileira, que feita na ditadura, e aí a gente faz essa ligação, né? Nos Estados Unidos, apesar do macartismo, existia lá uma sociedade com limites, mas ainda democrática. Era uma época que estava se questionando e a legislação trabalhista dos Estados Unidos estava sendo implementada. É um período muito similar ao período brasileiro, a implantação de uma legislação, de instituições do trabalho nos Estados Unidos. E aí o que a gente consegue perceber é que na ditadura brasileira, e por isso que tinha muitos cantores chapa branca, é esse aqui, ressaltando um balanço, ressaltando uma vida legal no meio da ditadura, né, André? Sim, e pensando no mundo da música, assim, a forma como você regrava músicas com um grande poder político, existe um significado grande. Eu faço um paralelo, por exemplo, com a música Maggie's Farm, do Bob Dylan. Ela foi regravada inúmeras vezes, mas algumas delas tiveram um significado muito forte. Na década de 80, a banda The Specials, uma banda inglesa que tinha uma forte crítica a Margaret Thatcher, regravou essa música, tocava em shows e é uma música que denuncia as condições de trabalho. É uma música que tem esse peso sobre como um rechaço às condições de trabalho que são impostas, que são degradantes. E essa música foi regravada por essa banda e tinha esse peso de peso político em contestação às medidas da Margaret Thatcher. Foi regravada também pela banda Rage Against the Machine no início dos anos 2000, ressignificando também, trazendo novos debates sobre uma música com um posicionamento político, né? Então, perceber que essa música, que desde o seu lançamento teve essa repercussão, no caso, o 16 Tons, teve essa repercussão, foi essa mobilização de ser acusado de comunismo, e regravada no Brasil justamente na época da ditadura, não teve esse mesmo peso político, né? Infelizmente, né, as condições não eram tão boas para esse cantor, apesar de que nós tivemos vários outros cantores que fizeram músicas que demonstram a situação da classe trabalhadora brasileira e que a gente vai trazer, inclusive, alguns aqui que gravaram músicas durante esse período, apontando as agruras aqui do trabalhador brasileiro.
É isso aí. Eu acho que a gente já deu aqui uma introdução aqui de que é essa música e o que ela significa e que ela pode ser trazida de forma alienada, né? Porque ela tem um balanço legal realmente, principalmente as versões posteriores, a versão do Tennessee Ernie Ford, que ela é praticamente copiada e traduzida, quer dizer, uma versão boba brasileira, que é dessa outra música. A música original ela é mais folk, tá? Então eu acho que aqui a gente começa então esse podcast de uma maneira muito interessante. É o podcast Música de Trabalho do Trab 21, Grupo de Pesquisa Trabalho do Século XXI, do qual eu sou coordenador, e o André é pesquisador. Muito obrigado, André. Até a próxima. Agradeço a oportunidade, espero acompanhar os próximos episódios. Estou muito animado.